Muito bem, Srs. Deputados, acho que estamos em condições de dar início às nossas audições de hoje. Requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre as questões de recrutamento, retenção e atração da carreira militar nos ramos das Forças Armadas das seguintes associações. Vai começar a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a seguir temos a Associação Nacional dos Sargentos e, por fim, a Associação de Praças. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença. Infelizmente, não foi por falta de tentarmos arranjar uma data, mas foi completamente impossível devido à agenda da Comissão de Defesa. E, portanto, queríamos dar nota que temos todo o gosto em receber Vossas Excelências e, portanto, desde já passo a palavra ao Sr. Comandante Carlos Rodrigues Marques. Muito obrigado. Se me permitir, é composta por 4 militares na efetividade de serviço, portanto 3 deles ainda no ativo. Portanto, apresento mais à minha direita o Sr. Comandante José Salgado, capitão de fragata, engenheiro mecânico, engenheiro naval mecânico. O Sr. Tenente-Coronel Paulo Cruz, que, como é habitual ele referir, não sabe bem se é farmacêutico militar ou se é militar farmacêutico, mas pronto, é das áreas da saúde. O Sr. Tenente-Coronel Paulo Cruz é vice-presidente do Conselho Nacional da Associação de Oficiais. Aqui, imediatamente à minha direita, o Sr. Comandante Branco Batista, que é jurista, e é secretário-geral da Associação de Oficiais, e eu, capitão de mar e guerra, engenheiro naval também, que sou o presidente da Associação de Oficiais. Muito bem, Sr. Comandante. Feitas as apresentações, eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois os senhores terão a palavra, está bem? Com certeza. Sr. Deputado Luís Dias, tem a palavra. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Permitam-me cumprimentar e agradecer também a disponibilidade à Associação de Oficiais das Forças Armadas, na pessoa do Sr. Presidente Carlos Rodrigues Marques. Queria, antes de mais, enquadrar rapidamente a questão do nosso requerimento para esta audição. Ele surge no dia 2 de maio, até na sequência das declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que já foram aqui alvo de análise também por parte da Comissão de Defesa Nacional, acerca da questão dos delinquentes das Forças Armadas, como ficou conhecida a intervenção, e entendemos que era muito urgente ouvir não só os chefes dos ramos, que já veio a acontecer, a GREI e também as associações representativas das várias áreas, portanto, das Forças Armadas portuguesas. Neste sentido, e não obstante este ato temporal considerável, o assunto, infelizmente, não perdeu a atualidade, porque o cerne deste requerimento tem a ver precisamente com as dificuldades de recrutamento e retenção e com a atração, portanto, a atratividade da carreira militar. Problema este que persiste no nosso país e que, pela sua importância, mantém atual o tema destas audições. A falta de atratividade da carreira militar, as dificuldades de recrutamento e de retenção nas fileiras das Forças Armadas é um problema estrutural das Forças Armadas portuguesas, mas não é único, ele é extensível aos vários países da NATO e também
da União Europeia, senão veja-se o que está a acontecer em França, em Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e também, e até nos Estados Unidos da América, onde o número de efetivos tem vindo a cair de ano para ano. A atração destes novos recrutas, então, para as nossas fileiras e a melhoria da atividade das carreiras e os custos associados à formação de novas competências são e tornam o recrutamento um desafio permanente que não se resolve com soluções rápidas e fáceis. É um problema que é considerado transversal a todos os ramos, à Marinha, à Força Aérea e ao Exército, e exige medidas estratégicas, estruturadas e concertadas para que no médio e longo prazo possamos ver resolvido este problema e, portanto, o agravamento desta situação exige uma compreensão da natureza do fenómeno, porque, de facto, é um fenómeno dos últimos anos, arrisco-me a dizer, da última década, sobretudo, das últimas décadas, e exige também um esforço nacional que deve envolver todos os agentes que estão ligados ao setor, nomeadamente a Assembleia da República, o Governo, as Forças Armadas, mas também a sociedade civil. Os vários governos têm criado, de facto, medidas no sentido de tentar reduzir o impacto negativo desta perda para as Forças Armadas portuguesas. O último governo do PS, que criou, portanto, já no último mandato, os quadros permanentes de praças no Exército e na Força Aérea, atendendo a que só a Marinha é que tinha um quadro permanente de praças, reviu o valor do suplemento da condição militar, antecipou para o início de cada ano a aprovação do Plano Anual de Promoções dos Militares, mas a verdade é que os resultados não foram aqueles que se esperavam. O atual governo da AD aumentou também já os salários e os suplementos e criou suplementos novos, mas o certo é que não tem sido possível assegurar os níveis de sustentabilidade e de estabilidade adequados para o funcionamento dos 3 ramos das Forças Armadas. Em sentido diferente daquilo que nos disse o Sr. Ministro da Defesa no dia 13, portanto, no âmbito da audição do Orçamento de Estado, a verdade é que continuamos a assistir a uma perda de efetivos, mesmo depois destes aumentos dos suplementos. Não somos nós, Partido Socialista, que o dizemos, foi o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Nunes da Fonseca, no passado dia 19 de novembro, no Congresso da Associação de Auditores de Defesa Nacional, e, segundo o mesmo, os aumentos dos subsídios dos militares não tiveram efeito na retenção e as Forças Armadas deste ano já perderam mais de 500 militares, o que demonstra bem que não é só com os salários que resolvemos a questão dos militares, embora seja uma medida que consideramos francamente positiva e importante. Quero concluir, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Presidente, é a apresentação do requerimento. Eu pedi-lhe aqui alguma tolerância, reduzindo o tempo da seguinte intervenção. Neste sentido, e no espírito do requerimento que apresentámos, aquilo que queremos da vossa parte é que possam partilhar com a Comissão de Defesa dados e estudos de que disponham sobre a situação de cada um dos ramos e de cada classe profissional, os problemas e dificuldades que enfrentam em particular no caso dos oficiais, que soluções podem ser estudadas e adotadas para mitigar a realidade da queda de efetivos nas Forças Armadas e aquilo que é o nosso papel não é o de colocar responsabilidades neste ou naquele, aquilo que queremos aqui de forma leal para com a Defesa Nacional é realmente ouvir-vos, porque entendemos que o vosso papel é demasiado importante para que não sejam incluídos naquilo que é a procura de soluções para esta dificuldade e aqui, na Casa da Democracia, aquilo que todos queremos, nomeadamente nesta comissão que versa sobre um tema de soberania nacional, é que se consigam encontrar soluções para o médio e longo prazo. Sr. Presidente, obrigado pela tolerância também. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Comandante. Faça favor. Deputado Luís Dias, eu começaria pelo final da sua exposição e relacionado com o facto de hoje aqui podermos estar a pronunciar-nos sobre matérias que diretamente ligam a questões de âmbito socioprofissional e socioprofissional, assistencial e deontológico, para nós é extremamente importante, mas o que é um facto é que nós reclamamos há muito tempo pelo direito à representação coletiva e à negociação coletiva. E este é, para nós, um ponto que merece a maior atenção. Ela está prevista e está vertida na lei, mas depois o que é um facto é que os sucessivos governos fazem pouco caso dessa lei e, naturalmente, não temos uma ação efetiva neste âmbito. Aliás, até podemos trazer para cima da mesa
aquilo que se passou recentemente, neste verão, em que o Ministério da Administração Interna integrou, em sede de negociação coletiva, estruturas representativas dos militares de forças e serviços de segurança. Portanto, é uma nota que nós aqui deixávamos em particular. Relativamente às questões relacionadas com as dificuldades de recrutamento e retenção. Mas falta-nos aí também uma parte. E essa parte é aqueles que lá estão. Aqueles que lá estão. Porque quando nós falamos de recrutamento e falamos de retenção, o foco e aquilo que temos sentido, o foco na preocupação e no discurso, versa fundamentalmente o efetivo relacionado com o regime de contrato ou o regime de voluntariado. E isso não é suficiente no nosso entendimento. Relativamente às questões que preocupam naquilo que tange ao recrutamento em particular, é de facto uma situação que é sentida em vários países, naquilo que diz respeito ao recrutamento de cidadãos para as Forças Armadas, e Portugal não foge a essa regra. Mas este é também um problema conhecido há muito tempo. E será que nós demoramos tanto tempo a reconhecer um problema que identificamos já há tanto tempo? Eu creio que não. Agora, se calhar, as estruturas, a tutela deve estar mais atenta e, se calhar, ter um trabalho mais acutilante naquilo que são as tendências e o ponto de situação das questões que preocupam nesta área. Dizer também que nós não podemos dissociar o problema que se passa nas Forças Armadas com aquele que se passa em todas as áreas da sociedade civil. Porque nós também devemos, e na Associação de Oficiais, nós fazemos uma avaliação integrada. Portanto, não nos focamos numa observação compartimentada. Portanto, gostamos de perceber o que é que influencia, que aspectos da envolvente influenciam depois determinadas situações com que nos deparamos. É lógico que a questão da dificuldade de recrutamento preocupa a Associação de Oficiais das Forças Armadas, porquanto esta questão traz uma sobrecarga imensa para o efetivo que atualmente está nas Forças Armadas. Eu termino aqui, embora haja mais para dizer, mas eu continuarei. Muito obrigado, Sr. Comandante Carlos Marques. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Comandantes, Sr. Tenente-Coronel, muito bem-vindos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, pelo vosso trabalho. Eu queria realçar aquilo que o Sr. Comandante acabou agora de dizer, porque me parece importante contextualizar. De facto, infelizmente para nós, enquanto Estado, esta falta de atratividade é para toda a função pública em geral. E nós temos um conjunto, a começar pelos professores, a começar pelas forças de segurança, mas que tem também, naturalmente, essa vertente e esse impacto em tudo o que são os três ramos das Forças Armadas. E, portanto, é um problema mais complexo. Nós, recordando aqui alguns números, em 2015, quando o governo anterior começou em funções, haviam nas Forças Armadas 29.178 efetivos. Quando este governo toma posse, o número de efetivos era de 23.320. Portanto, em 8 anos perderam-se 20% dos efetivos. 8 anos perderam-se 20% dos efetivos. Há um enquadramento, de facto, que é complexo e que tem a ver com este problema que nós herdamos ao nível da administração pública como um todo e depois com essa sobrecarga para os elementos que ainda ficam em funções, que depois, com a sobrecarga, acabam por também muitos deles sentir que o trabalho não é reconhecido, o esforço que têm de fazer, o tempo que estão longe é maior, o tempo que estão afastados das famílias, nomeadamente, por exemplo, na Armada, isso certamente que acontecerá até mais do que nos outros ramos, acaba por ser maior, porque são maior o número de missões para manter aquilo que é o nosso, toda a operação, todas as missões que são cometidas aos diferentes ramos. E, portanto,
Portanto, de facto, não é fácil a situação herdada, mas acho que o Governo, em apenas 7 meses, tem feito um conjunto de matérias que eu acho que vão no bom caminho. Se serão as suficientes, não sei. Também tenho dúvidas que serão e estamos sempre sujeitos a ouvir e agradecemos todos os contributos que possam ajudar à reflexão, porque este é um problema do país. É um problema do país, é um problema, se calhar, de todas as democracias ocidentais e é um problema que ainda por cima surge num contexto internacional mais complexo. Que nós temos guerra na Europa, que nós temos conflitos latentes em muitos pontos do globo, que nós temos questões muito complexas de análise e de consequências futuras no breve prazo imprevisíveis e que nós temos efetivamente também de tentar em Portugal, que é um país ainda por cima mais afastado e onde a percepção da ameaça não existe tanto como existirá noutros países mais próximos de uma fronteira onde existe conflito atualmente na Europa, dessa necessidade que existe de dar aqui um reforço muito, mas muito significativo naquilo que é o investimento concreto nas Forças Armadas, que não tem só a ver com estas matérias diretas da componente salarial, mas este Governo acho que começou, e bem, por algum lado. Os problemas são imensos e começou por algum lado, e para além do aumento da componente fixa do suplemento da condição militar de 100 para 300 euros, que já é um número significativo, já é razoável, há um conjunto de outras matérias, não esquecendo os antigos combatentes. Acho que é um sinal importante que se dá também, nomeadamente na questão dos medicamentos. É importante do ponto de vista pessoal, das famílias e do ponto de vista social, mas também do impacto que isso tem, creio eu, em relação a quem serve, porque prova que as pessoas não estão a ser esquecidas. Estamos a falar da majoração, por exemplo, de 20% nas ajudas de custo atribuídas aos militares ao nível do subsídio de embarque e de mais um conjunto de equiparação da remuneração base nos postos de praças e sargentos à Guarda Nacional Republicana e a um conjunto, como sabem, da redução da distância para a obtenção do direito de residência de 100 km, reduzir para 50, o que vai abranger aqui um conjunto mais significativo de pessoas. Fora aquilo que é preciso também reconhecer que os próprios ramos foram fazendo ao longo dos tempos, nomeadamente ao nível de um conjunto de condições que foram criadas nas unidades que têm condições para isso, que ao nível de alojamento e de outras condições têm tentado dar àquilo que são os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas. Portanto, extra isso, e o objetivo é mais ouvir do que falar, mas eu não queria deixar de fazer este enquadramento, portanto, e de realçar também estes pontos positivos, creio eu, que o Governo tem feito neste curto período que ainda tem de governação. Nós estamos sempre sujeitos, nesta parte do ouvir, àquilo que são os vossos contributos concretos. Nós, em anteriores audições que aqui tivemos convosco, tomámos boa nota daquilo que são algumas das vossas reivindicações, umas mais antigas do que outras, algumas que já foram até plasmadas naquilo que foram as medidas concretas que o Governo aqui já tomou, em pouco tempo, volto a dizer, e com o enquadramento que eu aqui disse, que é, nós não temos problemas, infelizmente, só nas Forças Armadas, só nesta área de soberania, nós temos problemas muito, mas muito complexos no país como um todo, na falta de atratividade que de facto temos para o exercício das funções públicas e mesmo dentro das Forças Armadas temos depois o problema da necessidade de cumprirmos os 2%, na necessidade de investir em equipamento, na necessidade de investir em mais missões, na necessidade de um conjunto de outras matérias, já nem vou para a inovação e para a parte da necessidade que nós temos do ponto de vista da tecnologia, de estar na ciberdefesa e de mais um conjunto de outras áreas. Portanto, os nossos problemas são também dentro das próprias Forças Armadas transversais e, portanto, há aqui um conjunto muito, mas muito alargado de problemas aos quais é preciso dar resposta, mas o que eu queria dizer é que acho que o Governo está no bom caminho a dar resposta. Obrigado. Já agora, para terminar também, para além de todos os contributos que possam dar para melhorarmos aquilo que está a ser feito, era também, dentro daquilo que é razoável e possível ao país fazer do ponto de vista financeiro, perguntar a vossa opinião em relação a um serviço militar obrigatório, se concordam, se não concordam, muito obrigado, ou pelo menos há alguns, como é que a sociedade civil pode também contribuir junto das Forças Armadas com um mecanismo aqui híbrido, digamos assim, mas onde o serviço também possa ser posto por parte do cidadão ao serviço também do nosso país. Muito obrigado. Sr. Comandante, tem a palavra, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino, pelas questões que nos colocam e a oportunidade para falar sobre elas. Bom, sobre medidas, eu poderei iniciar dizendo, as questões que colocou, iniciar dizendo que todas estas medidas que vão sendo implementadas não passam de paliativos. E seguramente que os problemas que temos não se vão resolver com esse tipo de medidas. Portanto, temos que olhar para as questões através de medidas estruturantes. Eu sei que o trabalho não é fácil porque o tempo de desatenção que foi ou a que têm sido votados os militares é demasiado extenso para se poder corrigir tudo num dia. Portanto, essas medidas estruturantes são extremamente importantes. Os problemas são conjuntivos, portanto, são vários vetores que concorrem para esses problemas, mas permita-me dizer, nós elencámos num conjunto naquilo que são as nossas principais preocupações, elencámos em seis pontos principais. O primeiro tem a ver com a representação e a negociação coletiva que deve efetivar-se através das associações profissionais de militares, porque são as únicas entidades representativas dos militares. Portanto, diga-se o que se disser, as únicas entidades representativas dos militares são as associações profissionais de militares. E se houver dúvidas a isso, e se eu estiver errado, digam-me se faz favor. Porque depois vamos procurar a comparação noutras áreas. O segundo ponto que nós elencamos tem a ver com as condições adequadas para o exercício da profissão militar. É o segundo ponto. O terceiro ponto tem a ver com uma questão de princípio que é relacionada com as promoções dos militares, que devem ocorrer à data e a remuneração deve ser retroagida à data da promoção. E sabemos que isso não acontece há muitos anos. É uma questão de princípio. E depois podia dissertar sobre aquilo que são as falácias relativamente aos problemas das promoções, porque não há problema nenhum, porque os efetivos estão definidos até através da lei. O quarto ponto que nós temos em cima da mesa é uma questão de natureza assistencial. Tem a ver com a assistência na doença aos militares. Portanto, todos os grupos parlamentares, o Ministério da Defesa Nacional tem recebido um conjunto de ofícios por parte da Associação de Oficiais, traduzindo as suas preocupações nesta área. O quinto ponto, propositadamente, tem a ver com a questão do suplemento de embarque para os militares. É um suplemento e, naturalmente, que houve aqui mais um paliativo relativamente a esta questão, mas não é mais do que isso. É um pequeno contributo, porque aquilo não tem grande significado relativamente àquilo que é a vida do marinheiro no mar, e eu até sugeria que os seus deputados aqui da Comissão de Defesa considerassem a possibilidade de um destes dias embarcar num navio, principalmente no inverno, não é? E fazer uma navegação de 15 dias juntamente com os militares de uma guarnição do navio. Depois, o sexto ponto tem a ver com as questões naturalmente relacionadas com o cálculo das pensões de reforma, porque isso é um problema que aí está. E as pessoas também conseguem ver para lá do horizonte. E eu até me arrisco a dizer, não tendo aqui e não tendo nós feito ainda qualquer trabalho sobre isso, arrisco-me a dizer que as pensões de reforma que estão reservadas para os militares das Forças Armadas serão seguramente de valores inferiores à remuneração mínima mensal garantida. Portanto, isso é também um desafio que eu deixo aqui nesta comissão. Portanto, este é o elenco que nós colocamos aqui. Relativamente a um problema efetivo de recrutamento, as questões relacionadas com o segundo ponto. Portanto, nós, até nestes 6 pontos, nem colocamos aqui em cima da mesa e como ponto principal a questão remuneratória. Mas também é.
colocamos estes 6 pontos. O segundo ponto, para nós, é o ponto onde está a essência das dificuldades do recrutamento. Portanto, e para isso eu tenho aqui o comandante José Salgado para falar, embora o tempo já não seja grande, mas numa próxima ronda eu vou-lhe passar a palavra para falar precisamente num ponto que nós achamos que contribui significativamente para os problemas do recrutamento e da retenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. Passo agora de novo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Neto. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou cumprimentar os senhores oficiais da Associação de Oficiais das Forças Armadas e da disponibilidade para aqui estarem hoje connosco. Eu gostava de fazer aqui uma pequena correção no imediato, apenas para que os números sejam o que são e não aquilo que se quer que sejam. O Sr. Deputado Breno Vitorino repetiu os números que o Sr. Ministro da Defesa que nos enviou, mas eu não sei onde é que o Sr. Ministro da Defesa os foi buscar, porque o Anuário Estatístico da Defesa Nacional diz que a 31/12/2015 existiam 26.507 militares. Os 20% diminuíram entre 2011 e 2015, em que passou de 31.111, isto de acordo com o Anuário Estatístico da Defesa Nacional. Eu peço desculpa, é só para corrigir aqui situações, porque parece que, repetindo, se torna verdade aquilo que o Anuário desmente. Mas, de facto, aquilo que nos traz aqui hoje é a questão da dificuldade de retenção e de recrutamento, e não só, aquilo que o Sr. Comandante acabou de referir, tem a ver com um conjunto de situações que é necessário começar a olhar e a refletir sobre como uma reestruturação necessária ao nível da defesa que possa, de facto, conduzir a um equilíbrio daquilo que é as necessidades de defesa do país e como resolver com satisfação aquilo que é o cumprimento da função militar. Portanto, é este equilíbrio que eu creio que o país precisa de encontrar. E, apesar de ser jurista, eu gosto de olhar para os números, não é por ter aqui o Sr. Ministro, o ex-Ministro das Finanças, mas gosto de olhar para os números, que olhei para o orçamento de 2025 e verifiquei que o Ministério da Defesa tem um aumento, um reforço orçamental de 214,4 milhões de euros, dos quais 100,2 é para aumento com as despesas com vencimentos, toda a carga remuneratória. Ora, este valor foi exatamente aquilo que o Sr. Ministro da Defesa referiu como sendo o valor dos aumentos que efetuou este ano, o que significa que para o ano, em 2025, nós vamos ter o aumento natural da função pública, vamos ter novos recrutamentos e eu considero que, não sei, há aqui uma suborçamentação relativamente às despesas com pessoal. Dizendo isto, e também havendo uma quebra no investimento na lei de programação, e havendo apenas 214 milhões para um objetivo que o próprio Sr. Primeiro-Ministro definiu como a necessidade de reforço é mais 400 milhões no investimento da defesa, creio que estamos longe e que se me afigura, e daí eu querer também ouvir-vos, afigura que, de facto, a defesa exige uma reflexão profunda, porque as verbas que estão a ser investidas e aquilo que se prevê para 2025 está longe de começar a resolver os problemas que vêm de trás. Que vêm de trás de vários governos, sabemos isso, é sucessivo, mas precisamos de definir exatamente o próprio conceito estratégico de defesa nacional. Estava aqui por aprovar, submetido pelo anterior governo, caiu. Portanto, nós temos de ter aqui referenciais e definir as referências para conseguir definir objetivos. Senão, utilizando uma linguagem que os senhores conhecem melhor do que eu, navegamos à vista. E, portanto, é necessário ouvir-vos e gostaria, de facto, que o segundo ponto, nomeadamente as condições adequadas ao exercício das funções militares, que foi aquilo que o Sr. Comandante citou, como sendo o segundo ponto mais importante, que nos referissem precisamente para podermos construir um cenário para o qual temos de caminhar. Senão estamos sempre, como eu disse, sem saber, ou seja, aumenta-se um bocadinho ali, outro ali, faz aqui, mas não há uma visão que nos permita dizer qual é o caminho que temos de seguir. E aí sim gostava de vos ouvir, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Comandante. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado também pelas questões e a oportunidade de podermos participar nesse contributo que coloca nas questões que nos coloca e, naturalmente, que são extremamente pertinentes. Também fazer aqui uma declaração relativamente àquilo que é uma posição de princípio da Associação de Oficiais, que é, em questões de natureza estratégica, em questões de natureza operacional, a Associação de Oficiais só se manifesta se, em alguma situação, entender que está em causa o valor da vida humana e o prejuízo dos militares. Aí manifesta-se. De outra forma, não. Há questões que nos coloca, que nós consideramos que são da exclusividade de quem governa, de quem tutela, tanto do poder político, do executivo. E naturalmente, também do poder legislativo. E esta é uma parte. Em questões de matéria operacional, isso, naturalmente, é uma competência específica dos chefes militares. Em tudo o que respeita a questões de natureza socioprofissional e assistencial, naturalmente, nós estamos cá. Relativamente aos valores previstos em sede de orçamento, nós também consideramos que os números são habitualmente o que são. Nós fazemos anúncio, por exemplo, naquilo que diz respeito ao número de efetivos a partir de uma fonte governamental, não é? Da DGAEP, em que nós fazemos o tratamento dos números e é essa fonte que nos revela a tendência daquilo que tem sido o efetivo das Forças Armadas. Depois, este efetivo, e nós já temos conversado, um dia destes vamos aprimorar aquele trabalho, porque aquilo é muito mais preocupante do que se revela olhando o número de forma absoluta. Pois, quando escalpelizamos, há ali coisas que manifestam preocupações muito maiores do que aquelas que nós temos neste momento. Houve uma questão que eu considero que é importante e foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino, e eu não estou a fugir àquilo que às questões que colocou, mas que eu considero importante, que tem a ver com a nossa posição de princípio. A questão do SMO é uma questão que vai ser o poder político a ter que resolver, não vão ser os militares. Nós entendemos que o princípio que está definido, ele também abre a porta ao surgimento do serviço militar obrigatório, mas também sabemos quais é que são as consequências que trazem para as forças políticas o seu surgimento. Eu julgo que estarão em melhores condições para falar sobre esta matéria os avós, os pais, a família de pessoal que tenha que vir a cumprir serviço militar obrigatório, até porque depois vamos desmistificar todo aquele conceito da profissionalização das Forças Armadas e vamos assentar os pés na terra com toda a realidade. Mas, relativamente ao segundo ponto das prioridades da Associação de Oficiais, tem a ver com as condições para o exercício da profissão militar, eu passava a palavra ao Sr. Comandante José Salgado. Boa tarde a todos. Pronto, relativamente ao segundo ponto, e só começando pelos números, apesar de não estar aqui a defender ninguém, os nossos números apresentados nos nossos comunicados relativamente à saída de militares ronda entre 2016 e 2024 20%, 19 ponto qualquer coisa por cento, de acordo com a Direção-Geral da Administração e Emprego Público. Pronto, o anuário, isso são outros números que, tal como ali o Presidente mencionou, há outras questões por trás, portanto também não vou referir a isso. Relativamente às condições para o exercício da profissão militar, e começando pelo dito plano da profissionalização do serviço militar, que foi apresentado pelo anterior Governo em duas versões, uma primeira versão e depois uns anos mais tarde, e que contribuiu, como todos vimos, para a saída de mais pessoal, frisa lá duas questões. Uma delas que é a melhoria das condições de habitabilidade para os novos recrutas e a melhoria das condições alimentares.
Eu, na altura, questionei a Ministra da Defesa, quando foi da apresentação do plano, e então os militares que lá estamos, temos más condições e não temos condições no dia-a-dia para exercer a profissão, tal como o Presidente também mencionou que a preocupação é recrutar e não é manter propriamente quem lá está. No dia-a-dia, os militares deparam-se com, nomeadamente os recrutas, e eles já fazem a primeira parte da recruta, e quando passam a conviver no dia-a-dia nas unidades com os outros militares, o que é que eles constatam? Constatam condições de habitabilidade completamente desadequadas à atualidade e, em alguns casos, com muitas fraca qualidade. Portanto, não têm condições e não tem sido dada a devida atenção. Só por um exemplo, há várias unidades que não têm água quente para os militares tomarem banho. Portanto, acho que isto é completamente inadmissível. Já para não falarmos na questão da internet, por aí fora. Depois a questão da... Quero concluir, Sr. Comandante. Obrigado. Certo. Só a questão da alimentação é outro problema também nas unidades, que as messes estão também, muitas delas, em estado completamente obsoleto, com fraca qualidade na comida. Muitas delas não sei se passariam numa inspeção como é feita cá fora por uma ASAI. Pronto, obrigado. Obrigado, Sr. Comandante. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Comandantes, Sr. Tenente-Coronel, antes de mais, muito obrigado por terem vindo à Comissão de Defesa Nacional. Certamente que iremos tomar nota e em boa nota o que nos for dito pela Associação de Oficiais das Forças Armadas. Antes de começar, só uma manifestação de interesses. Sou Coronel de Cavalaria na Reserva, entrei na Academia Militar em 1981 e nunca fui filiado na Associação de Oficiais das Forças Armadas. Como tal, acho que não há qualquer conflito de interesses em ser o coordenador. Muito obrigado pelo... Nunca pertenci à Associação de Oficiais das Forças Armadas, logo não deve haver nenhum conflito de interesses, e também nunca estive 15 dias embarcado durante o inverno. No entanto, fui segundo comandante de um agrupamento no Kosovo, em que havia disparos todos os dias. Estive no teatro de operações do Afeganistão, onde dispararam rockets sobre o quartelamento onde eu estava. Por isso tenho um mínimo de noção do que é isto de ser militar. Felizmente nunca tive ninguém ferido nem morto nas unidades que comandei. Isto dito, Sr. Comandante, eu penso que nós estamos aqui preocupados com a tinta da casa, sem estarmos preocupados com as paredes e com as fundações. Eu ouvi com cuidado os 6 pontos que referiu, tirando o primeiro ponto, com o qual eu discordo por princípio, os restantes 5 pontos, nós no Partido Chega já fomos apresentando algumas propostas nesse sentido. E porquê é que eu acho que estamos preocupados com a parede ou com a tinta e não estamos preocupados com a parede e com as fundações? É que nós passamos de umas Forças Armadas baseadas na nação em armas, que era o serviço militar obrigatório, para uma fase posterior, com o fim da história, em que as Forças Armadas não iam ser necessárias, que tínhamos atingido, de facto, o fim da história, a paz perpétua de Kant, e já não seriam necessárias. E isso fez com que, de facto, independentemente dos partidos que estiveram nos governos, e foram, sobretudo, 2, houve um desinvestimento nas Forças Armadas. E houve um desinvestimento das Forças Armadas, fosse ao nível das condições pessoais, fosse, ou dos militares, fosse ao nível das infraestruturas, fosse ao nível dos equipamentos. E passámos de uma nação em armas para os 20 mil efetivos que temos hoje. E eu penso que é aí que nós temos que centrar, é que organização ter. Foi feita a pergunta pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino se é de equacionar o serviço militar obrigatório. Eu acho que tudo está em cima da mesa neste momento. Tudo o que possa permitir criar condições para que as Forças Armadas cumpram não só o seu dever primário, que é a defesa militar da pátria, está escrito de outra maneira na Constituição, seja todas as suas missões subsequentes. E eu penso que este é um primeiro ponto. Eu sei que a Associação de Oficiais das Forças Armadas, até pelo seu ponto 2, do artigo 2 do seu ponto número 1 do Estatuto,
só tem responsabilidades sobre os seus associados. Não é um sindicato, daí nós não concordarmos com a negociação coletiva, mas poderá certamente ter ideias de como nos organizarmos as Forças Armadas para fazer face a este problema estrutural da falta de efetivos, que não passa somente por aumentos de vencimentos, que este Governo até já fez, por aumentos de subsídios, que este Governo já fez, que passa pela própria organização das Forças Armadas. É esta ligação à nação que se perdeu. E eu gostava de ouvir um bocadinho o seu comandante ou os seus oficiais sobre este assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem de novo a palavra o Sr. Comandante. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, camarada. Portanto, relativamente às questões que nos coloca e à questão relacionada com a representatividade, independentemente do que esteja inscrito em sede da nossa, dos nossos estatutos, não é? O que é um facto é que a lei prevê as associações como as entidades representativas dos militares. Naturalmente que a associação representa os seus associados, não é? E como referiu o Sr. Deputado, tanto nunca foi inscrito, porque também não é obrigatório, não é? Já o caso da ADM é diferente e para nós é uma questão extremamente importante. Relativamente à questão do SMO, e respondendo diretamente, porque nós não temos problemas em falar sobre o SMO, eu considero que é uma falsa questão, porque o serviço militar obrigatório ainda está presente na lei. Portanto, eu não sei qual é que é a dúvida relativamente a esta matéria. Portanto, a qualquer momento, o serviço militar obrigatório, não é, pode ser uma modalidade de recrutamento e de prestação de serviço. Certo. Portanto, foi uma modalidade que foi suspensa quando se alterou a lei relacionada com o recrutamento dos militares. Portanto, a qualquer momento, não é, as pessoas podem ser chamadas ao serviço das Forças Armadas. Agora, há aqui uma relação direta para a qualidade do funcionamento de uma organização com o tipo de complexidade que têm as Forças Armadas, que é, qualquer organização só funciona com pessoas. Portanto, isto significa que eu, para ter a funcionar a organização no mínimo das condições, necessito das pessoas. Mas, logicamente, eu também necessito de equipamentos. Portanto, e há bocado, como a Sra. Deputada Isabel Onete referiu, e parece-me bem que nós devemos encontrar aqui um ponto de equilíbrio, não é? Temos que fazer aqui uma conjugação de esforços. Porque depois podemos ter todos os equipamentos do mundo, mas depois não temos as pessoas. Portanto, este é um aspecto que é extremamente importante e nós devemos fazer uma análise ponderada sobre todas estas questões e estas particularidades. Porque depois, se estamos a pensar no serviço militar obrigatório como uma emergência para nos colocar numa condição que nos permita defender-se relativamente a um conjunto de ameaças, eu também acho que é preocupante. Porque isso também deve ser feito, não é, conjugado com as questões relacionadas com as condições. As condições estavam aqui a ser referenciadas e que não foram concluídas. Porque grande parte do ativo militar, um dia destes nós chegamos a ter que utilizar de forma caricata alguns termos. Nós estamos quase num estágio arqueológico, não é? Porque as infraestruturas, se fizermos um levantamento das infraestruturas militares, verificamos que são infraestruturas extremamente antigas e necessitam de ser requalificadas. Isto é um investimento que tem que ser feito de imediato.
Portanto, houve aqui questões relacionadas com o alojamento, com a habitabilidade, com a alimentação. Depois há outras complementares, as questões relacionadas com a prestação do serviço, nomeadamente o horário de trabalho, as questões relacionadas com a higiene e segurança no trabalho. Portanto, isto são tudo questões que nós levantamos e que nos preocupam. Naturalmente que a organização da estrutura militar é uma questão que é colocada em primeiro lugar e nós às vezes também nos perguntamos relativamente a isso, é o que pretende o poder político das Forças Armadas e dos militares. Este é o ponto de partida. Portanto, em regra, pretende tudo. Mas depois, o que é disponibilizado para o cumprimento da missão? Quase nada. E isto não funciona. Isto não funciona. E este é que é o grande problema. Portanto, temos que colocar as questões com numa base racional e tentar, na medida do possível, sistematizar os processos. E esse é um desafio que também é lançado porque na própria estrutura do MDN existem direções que podiam fazer, e aliás até da sua atribuição, fazer este tipo de trabalho, como algum que sai no Anuário Estatístico da Defesa, que tem informação extremamente importante para nós refletirmos sobre uma análise mais profunda destas questões que muito nos preocupam. Muito obrigado, Sr. Comandante. Tem agora a palavra o Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Faça favor, Sr. Deputado. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria saudar a Associação dos Oficiais das Forças Armadas e a sua participação nesta reunião, e sobre um tema que, de facto, nos afigura muito relevante. A vida tem ironias. Eu, quando entrei aqui nesta Assembleia, em 1989, portanto há 35 anos, vim discutir, na revisão constitucional de 1989, entrei na discussão para a desconstitucionalização do serviço militar obrigatório. Portanto, foi nessa altura, por grande pressão das organizações de juventude dos dois maiores partidos, que se retirou da Constituição a obrigatoriedade do serviço militar obrigatório, passando isso para a lei ordinária. Bom, o processo não foi imediato, o serviço militar obrigatório foi-se degradando, passou dos 18 meses que eu teria cumprido se me quisessem lá. Enfim, provavelmente nessa altura já se estava a desinvestir nas Forças Armadas e, portanto, passaram-me à reserva de incorporação quando acabei o meu curso. E depois passou a uma exiguidade de 4 meses, se não estou em erro, durante um determinado período, até se passar a um outro modelo, o modelo de profissionalização das Forças Armadas. E a ironia é que 35 anos depois estamos agora aqui a discutir se deveria reintroduzir o serviço militar obrigatório, esquecendo que, entretanto, as estruturas foram desativadas e se nós temos hoje as dificuldades que temos para o acolhimento dos 23 mil militares que estão no ativo, imagino quantos PRRs seriam necessários para investir em estruturas que permitissem acolher um número mais significativo de jovens a cumprir o serviço militar obrigatório. A discussão é interessante, agora creio que vejo com muita dificuldade um retorno ao serviço militar obrigatório, mas enfim, é uma discussão que todos naturalmente teremos maior interesse em acompanhar. Agora, a situação com que estamos confrontados é com uma exiguidade manifesta dos efetivos das Forças Armadas, o que é um problema, porque, como há pouco diziam, nada se faz sem pessoas, e de facto o número de pessoas que servem nas Forças Armadas presentemente está muito aquém daquilo que seria, enfim, considerado o mínimo dos mínimos, e creio que há um consenso absoluto sobre isso. Os responsáveis mais as FIAs militares são muito eloquentes a esse respeito. Agora, o que nos parece é que a solução que se tem procurado encontrar para chamar mais jovens às Forças Armadas tem sido sobretudo a publicidade. E não nos parece que isso seja suficiente, pelo menos não se está a revelar suficiente.
E eu colocava a questão em 2 pontos. Relativamente à questão do recrutamento e da atratividade, sendo certo que, à partida, as estratégias que têm sido postas em prática não estão a resultar, se consideram que há alguma medida que deva ser proposta a esse nível, mas depois há outra questão que colocaram aqui, que é relativamente àqueles que estão, e creio que a situação relativamente àqueles que estão é decisiva relativamente à vontade de outros acederem às Forças Armadas, seja no regime de voluntariado, seja no quadro permanente. E aí temos vindo a assistir, ao longo das últimas décadas, a uma desvalorização em plano inclinado, não é, da condição militar, que obviamente não é atrativa, obviamente, para as Forças Armadas e que tem aspectos particularmente críticos, como o regime de reforma atualmente vigente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só concluir, só pôr a questão, não é? Tenho estado aqui a dissertar um pouco, peço desculpa, mas gostava de pôr a questão que é esta. O atual Governo criou uma expectativa de que esta situação tem que ser alterada, tem que ser invertida, anunciou que uma nova fase, e que, portanto, que haverá uma discussão relativamente à revalorização do Estatuto da Condição Militar, e esta é a questão que vos queria colocar: qual é a perspectiva, se já houve alguma iniciativa do Governo junto à OFA nesse sentido, e qual é a perspectiva da OFA quanto aos passos que é necessário dar nesse sentido. Sr. Comandante, faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado. Relativamente a esta última questão relacionada com o MFAR, eu pedia o favor aqui ao Secretário-Geral, o Comandante Branco Batista, para se pronunciar. Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, obrigado pela pergunta. Sr. Deputado, Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade da resposta. Vivemos na expectativa permanente de que alguém faça alguma coisa por nós. Enquanto estivermos lá dentro e não fizerem por nós e não pudermos vir cá para fora, em termos estatutários, seja aquilo que pensar, enquanto não podemos vir cá fora dizer às pessoas com quem convivemos no dia-a-dia que pertencer às Forças Armadas hoje em dia é um desafio aliciante, bem remunerado e que gostamos de lá estar, não há medida governamental, medida parlamentar, não há nada que resolva este problema. E enquanto não se criar na sociedade portuguesa, a começar pelos responsáveis políticos, todos eles, e eu também sou um responsável político, na minha dimensão também sou um responsável político, não teremos uma solução à vista. Portanto, o Sr. Ministro bem pode anunciar que modificou, que fez isto, que fez aquilo, que fez o outro. Quem está lá dentro, se perguntar ao praça, se perguntar ao sargento e se perguntar ao oficial mais novo, se alguma coisa mudou, não mudou nada. A vontade que ele tem, se puder, de ir para uma situação melhor, ele vai imediatamente. Se lhe perguntar quem são os culpados, ele dá aquela resposta típica de quem se vê colocado nesta situação, que não é verdade, mas a resposta que dá é, entre aspas, são os políticos. Enquanto isto não mudar, não há solução. Só uma nota. O serviço militar obrigatório existe, está mesmo suspenso. É a partir desse pressuposto que temos que pensar. Não é que o serviço militar obrigatório acabou, porque não acabou. E no dia em que alguém vier à televisão anunciar um recrutamento massivo por causa do serviço militar obrigatório, eu quero ver o que é que fazem depois com a resposta das populações. Toda a gente que eu conheço, dos mais jovens aos mais velhos, me dizem que nunca mais querem ver Portugal metido numa guerra. Não querem que os seus filhos morram. Portanto, tem que se pensar nisso. Eu, quando vim para a tropa, meu pai era militar, a primeira coisa que ele me disse é, olha, que podes morrer. E eu disse, pois eu assumo esse risco. Hoje em dia, não existe essa consciência. Obrigado. O MFAR é a mesma coisa. Enquanto tivermos um MFAR, um para o Exército, um para a Força Aérea, outro para a Marinha, porque o MFAR hoje em dia é uma amálgama de uma recolha de um tempo em que o corporativismo imperava e que os métodos corporativistas se mantêm,
Veja-se, por exemplo, o caso de só algumas pessoas com algumas qualificações, os de Marinha, os pilotos aviadores, e no Exército nunca sei, mas não são todos, podem ir a chefes. Enquanto isto não mudar, bem podem mexer à vontade na legislação. Não vão resolver nada. Portanto, o MFAR que existe está lá para manter o status quo que existia antes do 25 de Abril, com pequenas modificações. Obrigado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A mesa não registra nenhuma inscrição para a segunda ronda. Pergunto aos seus deputados se querem... Sr. Deputado Bruno Vitorino, mais alguém? Pretende para a segunda ronda? Pretende também? Sr. Presidente, já agora só um pedido em nome do Grupo Parlamentar do PS, só para distribuir um conjunto de gráficos que versam sobre estas duas fontes, uma do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e outra sobre a de GAEP, para percebermos que há, de facto, algumas discrepâncias, mas que os números são esclarecedores desde 2011 a esta. Além do Sr. Deputado Bruno Vitorino, mais alguém deseja... Sr. Deputado Nuno Simões de Melo? Mais alguém? Muito bem. Muito bem, então, Sr. Deputado Isabel Neto. Então, começa o Sr. Deputado Bruno Vitorino, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Primeiro, em relação aos números, estes números são factuais e, portanto, acho que ficou claro. Isto é discutido há muito tempo nesta Comissão, em diferentes audições, e nunca o Partido Socialista sequer ousou contrariar estes números. Em todo o caso, o Partido Socialista governou, nos últimos 28 anos, 22 anos. O que é que eu queria inverter um ciclo destes? Não é fácil a qualquer governo, porque este não é o único problema do país. E nunca haveria condições do ponto de vista financeiro, e muitas destas questões que falaram, quer de parte de recursos humanos, quer de parte de investimentos, quer de parte de investimentos em tecnologia, porque se não mantivermos a vantagem tecnológica dos países ocidentais sobre outros países e sobre outras autocracias, isto vai ser muito, mas muito complicado no futuro, e tudo isso exige, obviamente, preocupação, mas exige recursos financeiros. E não existem de um dia para o outro, não é em 6 meses que se resolve isso. Eu percebo que quem está nisto há mais tempo e ano após ano vai falando das mesmas coisas e vê que as mesmas não se resolvem, até se degradam. Eu compreendo essa frustração que possa existir. Compreendo isso. Não é sério exigir a que o Governo que agora entra em funções resolva tudo em 6 meses aquilo que foi acumulando ao longo de muito tempo. Portanto, inverter um ciclo não é fácil. Agora, estas medidas ajudam. Se não ajudassem, se calhar não teríamos hoje, ao nível do Exército, acho que é o único ramo ainda onde é possível estabelecer aqui alguma comparação, mais 300 candidatos a entrarem no Exército. Eu quero acreditar que algumas destas medidas que o Governo agora tomou já sejam, efetivamente, já estejam a dar algum resultado. Aí vão ser a varinha mágica de condão que vai resolver todos os problemas de uma única vez, mas eu não acredito que isso seja possível ser assim. Para terminar, só que fique claro que eu cumpri o serviço militar obrigatório, estive numa juventude partidária que lutou pelo seu fim ao nível da retirada da Constituição, o PSD não o defende, eu particularmente sou contra, mas de facto não sabemos o dia da manhã. Muito obrigado, isto é uma audição, portanto o objetivo da minha questão era perguntar a opinião de quem estamos a ouvir, só para clarificar esta Senhora Deputada Isabel Neto, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, os números são os que são. Eu preciso saber como é que a GAEP faz o cálculo, é preciso saber como é que o anuário faz o cálculo para conseguirmos chegar aqui à estabilização. Que decaiu, ó, Sr. Deputado, eu não ponho em causa. Eu não ponho em causa. A forma como vocês fazem a estatística é que também é deturpada e nós sabemos isso. Vejam, não vou estabelecer diálogo convosco porque o meu foco está ali na associação dos senhores oficiais, que eu agradeço as respostas e só queria, se fosse possível, que, Sr. Deputado... Senhores Deputados, vamos deixar a Sra. Deputada terminar, tem 2 minutos, faz favor. Depois falaremos. Nas questões que coloquei, eu compreendo que, obviamente, não compete ou não está no âmbito da associação referir aquilo que devem ser o equilíbrio e os objetivos estratégicos em termos de defesa. Mas é preciso saber as condições necessárias
de uma parte, pelo menos, do exercício da função para se atingir determinados objetivos. E era sobre essa questão, essencialmente, que eu gostaria de ouvir. Já se falou aqui na questão da habitabilidade, na questão da alimentação, preocupa-me em particular a questão da formação, porque ela tem que ser particularmente contínua numa área que tem uma evolução tecnológica muito forte e, portanto, saber os vossos contributos e, acima de tudo, se da parte da Associação existe algum estudo, algum plano que possam dialogar com a tutela e se há abertura da tutela para poder discutir precisamente a questão do exercício das funções e o que é necessário no âmbito daquilo que seja... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Núncio Majmel, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um pequeno esclarecimento. Eu não me mostrei favorável ao serviço militar obrigatório, apesar de não ter sido desconstitucionalizado, como disse o Sr. Deputado António Filipe. O que eu considero, e como disse também o Sr. Deputado Bruno Vitorino, é que deve ser estudado. São temas que, neste momento, são prementes. Falar da organização das Forças Armadas, porque há diversas maneiras, desde a nação em armas, como eu disse no início, até ao sistema que temos agora, que se desligou completamente da nação, até um sistema misto, como podemos assistir em alguns países, como por exemplo a Bélgica ou os próprios Estados Unidos, ou um sistema misto com serviço militar obrigatório, como a Suécia e a Áustria. Mas isto são temas que podem ser estudados e eu queria esclarecer. Eu não defendi o serviço militar obrigatório. E já agora também aproveito esta ronda para manifestar algum desacordo com o Sr. Deputado António Filipe, quando diz que não há estruturas para um serviço militar obrigatório. As estruturas físicas creio que existem. Não há, de facto, estruturas organizativas. Nós perdemos a estrutura para uma mobilização geral em caso de necessidade. Eu estou convencido que a Associação de Oficiais das Forças Armadas, a Associação Nacional de Sargentos e a Associação de Praças poderão ser ouvidas também neste estudo mais abrangente de uma organização diferente para as Forças Armadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Comandante para finalizar. Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. De forma muito resumida, tentar chegar a todas as questões que nos foram aqui agora colocadas. Bom, relativamente às questões do recrutamento, eu rapidamente posso aqui enunciar algumas razões que nós entendemos que contribuem negativamente para esta questão. Os valores de uma sociedade individualista e egoísta, o passa-palavra de antigos militares, nomeadamente os avós, os pais, a família e os amigos, as condições para o exercício da profissão militar em situações análogas não é considerada conforme é considerada para outras categorias profissionais. Referir que as carreiras de referência para a Associação de Oficiais das Forças Armadas não são as carreiras das Forças e Serviços de Segurança, são a carreira dos juízes, dos magistrados, a carreira diplomática, dos professores universitários. Portanto, vamos aqui também desmistificar um conjunto de questões. Relativamente às condições para o exercício da profissão militar, existe aqui um elenco de preocupações que foram referidas a miúdo, mas que estão vertidas num conjunto de informação que a Associação tem produzido e tem direcionado aqui para os grupos parlamentares e para o Ministério da Defesa Nacional. E, em suma, o que nós temos aqui, muitas das vezes, é a ideia que nos preocupamos com os números, mas não nos preocupamos com as pessoas. E nós o que queremos é preocupar-nos com as pessoas e não nos queremos preocupar com os números. Porque, às vezes, poucas pessoas fazem muito mais do que muitas pessoas e aqui o que é importante é termos e garantirmos condições para executar a sua missão e cumprir a sua função. Portanto, aqui um número não é relevante, embora eu manifeste aqui uma preocupação que o conjunto de efetivos tem sido reduzido e o número de missões tem aumentado consideravelmente. É que depois esta questão é uma questão que deve ser analisada de forma conjugada, porque se calhar cada militar hoje em dia vale por 3 ou por 4, não vale por 2. Portanto, isto eu também chamava aqui a atenção.
uma coisa que a Associação, um aspecto em que a Associação considera que as Forças Armadas conseguem ser a vanguarda a nível nacional, na formação. Agora, para isso, necessitamos também que as Forças Armadas, não é, lhes sejam disponibilizados também os meios adequados para promover uma formação de excelência. Porque este é um aspecto que é inegável. E nós aqui temos um ponto forte. Portanto, agora, não será seguramente aqui nesta comissão, que fazendo aqui meia dúzia de perguntas, porque depois ficam inúmeras outras questões pendentes que vamos tratar este assunto. Por isso é que eu referia que era importante fazermos isto numa base ponderada e sistematizada. Portanto, isto necessita do envolvimento dos representantes, não é? As associações podem dar um contributo significativo, consideramos que devem ser envolvidas, portanto, temos aqui alguma dificuldade em considerar as associações como um parceiro, porque a nós não nos move absolutamente nada em sermos um sindicato. Aquilo que nos move é garantir um direito, o direito de representação coletiva, ponto número 1, e depois o direito de negociação coletiva. Ninguém nos representa, a não ser militares, a não ser as APMs. Agora podemos ir buscar todos os pretextos para dizer que as APMs não têm que ser entidade representativa dos militares. Porque nas outras categorias profissionais é isso que acontece. Mas porquê é que nas Forças Armadas temos esta dificuldade? Nós não a compreendemos. Nós não a entendemos. Portanto, é um ponto que devíamos ultrapassar. Porque nós não fazemos mal a ninguém, aliás, aquilo que pretendemos é trazer contributo. Trazer contributo e no seguinte sentido, nós adorávamos, e temos feito os possíveis para que, no âmbito das questões da defesa, nas questões em matéria socioprofissional relacionada com os militares das Forças Armadas, houvesse um consenso parlamentar. E isto é inegável. E esta tem sido a nossa postura, tem sido a nossa prática relativamente às questões que temos colocado em cima da mesa. Todos os grupos parlamentares têm recebido exatamente todos os nossos ofícios nos mesmos e exatos termos. Isto aqui ninguém pode contrariar, porque é a realidade e isto é uma forma que nós identificámos como suscetível de poder vir a convencer os seus deputados, todos, a conseguirem um consenso parlamentar relativamente a questões de matéria de defesa nacional e, em particular, naquilo que nos diz respeito e no âmbito que nos traz aqui em termos representativos. Dizer também que as questões, as medidas que foram recentemente introduzidas são importantes. A questão do aumento dos 300 euros é um aumento significativo. Nunca houve nada igual na história. Mas eu também posso dizer que 300 euros recebeu toda a gente. Portanto, não houve aqui uma discriminação positiva relativamente aos militares das Forças Armadas, como é tentado transparecer. Mas nós não negamos a virtude da medida, porque ela é extremamente importante, porque nós tentamos ser o mais rigorosos Deputados, relativamente... Senhores deputados. Depois, há aqui uma questão que é este valor que é significativo, não há dúvida, 300 euros são 300 euros, é um valor que entra na componente fixa do suplemento da condição militar. Portanto, e nós também fazemos essa leitura e temos aqui também uma preocupação muito grande e essa também contribui fundamentalmente para o problema da retenção, que é o cálculo da pensão de reforma. E o cálculo da pensão de reforma tem instrumentos
que podem permitir essa correção, nomeadamente a Lei 11/89, que é os Estatutos das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, que é uma lei e é muito forte e permite aqui a correção de um conjunto de situações desfavoráveis relativamente à remuneração futura, portanto, e no momento em que a pessoa dificilmente poderá encontrar alternativas, e temos também outras situações que nós também temos denunciado frequentemente, que têm a ver com a extinção quer do Fundo de Pensões, quer do Complemento de Pensão de Reforma, que era um instrumento brutal para corrigir esta situação, esta degradação nas condições de reforma. Sr. Presidente, se me permitir, eu pedia aqui aos seus deputados e ao Sr. Presidente se havia possibilidade de ouvirmos, pelo menos durante 5 minutos, aqui o Sr. Tenente Coronel Paulo Cruz, por causa Neste de uma momento questão, já não é possível, Sr. uma questão que Comandante. para nós é Ficará sagrada para uma e tem próxima a ver vez. com a assistência na doença aos militares. Ficará para uma próxima vez. Fica aqui o compromisso da Comissão de Defesa. De qualquer forma, resta-me agradecer a presença. Já acabou o tempo. Temos outros senhores à espera. Não vou abrir por cento. Os senhores deputados, ponha à consideração dos senhores deputados. 5 minutos, então. Faça favor. Completamos assim esta audição. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputados, muito obrigado pela oportunidade. Vou direto ao assunto, sendo que se me restar depois 30 segundos farei uma consideração que seria importante fazê-la no início, mas vou guardá-la para o fim se tiver tempo. Sobre a saúde militar, sendo eu um oficial da saúde há 24 anos, importa dizer duas coisas muito importantes. A saúde militar é uma componente operacional, ao contrário daquilo que tem sido visto como uma componente assistencial. É um erro crasso dos últimos 25 anos encarar a saúde militar como uma componente assistencial. A saúde militar é um elemento da manobra militar, sem o qual não existirá nenhuma capacidade operacional nas Forças Armadas. Essa capacidade é utilizada no dia-a-dia, felizmente em paz, para ser disponibilizada à família militar e a todos os cidadãos deste país que poderão utilizar as estruturas de saúde militar. O que tem acontecido recentemente, ou essencialmente nos últimos 20 anos, é que alguém decidiu que são os militares que têm que pagar a saúde militar, através do seu subsistema de contribuição obrigatória, e que, portanto, basicamente, fazendo uma comparação, significa, utilizando aqui a presença de um oficial-geral da Força Aérea, significa que se alguém tivesse que utilizar a Força Aérea para fazer um transporte institucional, teria que pagar do seu bolso, através de um contributo de transporte aéreo. Portanto, será mais ou menos este o ridículo da situação. Isto coloca a saúde militar numa situação extremamente difícil. Porquê? Porque vive no limite da sua capacidade no dia-a-dia. E, portanto, a pergunta que me sobra é onde é que está a capacidade que nós poderemos disponibilizar à componente operacional se ela for necessária. Portanto, quem são os cidadãos que serão prejudicados no seu dia-a-dia por deixarem de ter assistência quando for necessário alocar qualquer recurso à saúde militar à componente operacional. E isto é uma situação que não se resolve do dia para a noite, porque nós podemos formar muitas áreas da sociedade civil em pouco tempo, cada vez menos com a tecnologia emergente, mas nós não formamos médicos, farmacêuticos e enfermeiros em pouco tempo e muito menos formamos militares, daí eu dizer sempre, não sei se sou militar farmacêutico ou farmacêutico militar, porque esta componente militar acresce à formação técnica de cada militar. Portanto, que ninguém pense que vai conseguir ter médicos e farmacêuticos e enfermeiros no teatro de operações se não forem militares, porque isso não vai acontecer. E, portanto, esta é uma situação que me parece absurda. Os militares, como especial direito, e falamos, e agora começa a fazer a transição para o fim, a condição militar prevê 8 alíneas de obrigações militares, que mais nenhuma profissão tem. Prevê uma 9ª linha, que é uma compensação. Uma compensação. É o que está na lei. Não é o Tenente Coronel Paulo Cruz que está a inventar, está na lei. Esta redação fala em especial direito. Da minha leitura, da minha literacia, especial direito significa algo que é diferente do ordinário. Portanto, a pergunta que me faço todos os dias, e aqui faço aquela redação que devia ter dito no início, eu sou neto de militar e filho de militar. Portanto, eu assisti, nos últimos 100 anos, àquilo que foi a vida dos militares.
O meu avô nasceu em 1896. Portanto, a degradação é absoluta. E aquilo que nós vimos defender é uma coisa muito simples. A saúde militar é paga pelo Orçamento de Estado à semelhança de qualquer componente pública de saúde. Portanto, o orçamento da saúde militar não pode vir do facto dos militares utilizarem os seus hospitais e as suas componentes de saúde. Isso decorre da nossa condição de militar. Decorre do facto do Estado pedir que nós estejamos aptos para a prestação de serviço. Portanto, não são as nossas contribuições que pagam o funcionamento do Hospital das Forças Armadas. Nem em 10%, nem em 50%, como já acontece atualmente. Ainda por cima com um subsistema pré-falido, subfinanciado, permanentemente em déficit e que faz com que não haja fluxos financeiros e, portanto, estamos condenados não só à componente assistencial, que é secundária, como também à componente operacional. Portanto, o que eu queria dizer era que a saúde militar é uma componente importante do contrato de confiança. E foi isto que não se falou aqui hoje. Muito mais do que os números, o que cativa as pessoas a ficar na carreira é a confiança que têm que ter com o país. E a nossa confiança advém de um contrato emocional que não existe, vem de um contrato de longa duração em que nós podemos estar disponíveis para a prestação de serviço militar sem estar preocupado com o que vai acontecer com a minha família quando eu me ausentar de forma quase permanente, que é o que acontece atualmente. Portanto, nós não cativamos ninguém para uma carreira assim. Não cativamos ninguém quando os miúdos que vêm para as Forças Armadas sabem que quando tiverem os seus filhos e as suas esposas, aconteça o que lhes acontecer, eles estão entregues a si próprios. Isto não é um contrato de confiança que os militares possam ter com o país. E, portanto, não se fala de dinheiro. Eu posso-vos dar a todos um saco de dinheiro, não ganhamos confiança uns com os outros. A confiança ganha-se pela durabilidade e a honorabilidade dos nossos contratos. E isso não se paga com dinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado por estes adicionais esclarecimentos. Resta-me agradecer à delegação da AOFA que hoje se deslocou à Assembleia da República, ao Sr. Presidente, Comandante Carlos Marques. Muito obrigado. Muito obrigado e até um dia. Obrigadíssimo. Muito obrigado.